Olá, pessoal. Essa apresentação aqui faz parte da série de eventos que ocorre mundialmente no Dia Mundial pelo Fim do Especismo. E o tema dessa apresentação é esse: por que rejeitar o especismo e o que isso implica na prática? Introdução. O que tem de errado com o especismo? Nessa apresentação eu vou defender que é o fato dele ser arbitrário, isto é, o fato dele ser tendencioso. Mas como que a gente sabe quando que uma atitude é tendenciosa? Então eu vou apresentar dois métodos que a gente pode utilizar para responder essa questão, né, para saber quando que uma atitude é tendenciosa e, portanto, para a gente saber quando que uma atitude é ou não especista, que é o princípio da igual consideração e o teste da imparcialidade. E a gente vai ver também que ambos os métodos permitem a gente detectar outras atitudes tendenciosas que são pouco percebidas até então. Vamos lá. Princípio da igual consideração. O princípio diz o seguinte, que em uma abordagem não tendenciosa, prejuízos e benefícios de magnitude similar recebem o mesmo peso e prejuízos e benefícios maiores recebem peso maior do que prejuízos e benefícios menores. Essa é, então, em essência, o princípio da igual consideração. De acordo com esse princípio, o que importa, então, é a magnitude dos danos e benefícios e não de qual raça, gênero ou espécie pertencem os indivíduos que teriam esses danos ou benefícios. Uma das principais implicações do princípio da igual consideração é que dar uma consideração menor ao bem dos animais também é desfavorecê-los injustamente, ainda que seja dada alguma consideração ao seu bem. Então, segundo esse princípio, nós temos que dar a mesma consideração aos animais que a gente daria a humanos. Mas poderia ser objetado que nem sempre a gente deve priorizar evitar o prejuízo maior. Por exemplo, se por alguma razão alguém tiver feito algo para merecer o prejuízo do qual padece, parece que a gente tem até justificativa para desconsiderar tentar ajudar esse indivíduo. Mas essa inserção de fatores relacionados a merecimento não poderia justificar dar um peso menor ao bem dos animais humanos, porque a espécie a qual alguém pertence é resultado da loteria natural. Ela não resulta de mérito ou demérito. Então, inserir o fator merecimento no princípio da igual consideração não pode justificar que a espécie também possa ser uma exceção ao princípio da igual consideração. Bom, violações do princípio da igual consideração. O princípio da igual consideração é rotineiramente violado nas práticas que afetam os animais. Por exemplo, se os experimentos que são feitos aos animais fossem feitos em humanos, sujeitando esses humanos a um prejuízo similar, seriam amplamente repudiados. Esse, então, é um exemplo de caso no qual o princípio da igual consideração é violado, porque prejuízos de magnitude similar recebem um peso distinto, dependendo de se a vítima é humana ou não humana. Mas existem, além disso, violações muito mais escancaradas do princípio da igual consideração, que é quando prejuízos, não é quando prejuízos similares recebem peso diferente, mas quando prejuízos menores recebem peso maior do que prejuízos maiores. E esses não são casos isolados, na verdade, são os casos mais comuns de todos. Por exemplo, o uso de animais para consumo é um exemplo de caso onde um prejuízo maior recebe menos peso do que um prejuízo muito menor. Por quê? Bom, se os humanos deixam de consumir os animais, a única coisa que tem que fazer é se alimentar com vegetais. Isso talvez nem seja um prejuízo, mas se for um prejuízo muito pequeno. Mas se os humanos escolhem consumir os animais, além de geralmente levarem uma vida repleta de sofrimento, perdem a vida, então perdem anos de vida. Então, que é um prejuízo enorme. Outro ponto importante, o especismo não se limita à exploração. Os animais não humanos são também desfavorecidos tendenciosamente, mesmo em situações onde eles não são explorados. Um exemplo é a afirmação de que os animais não humanos, quando são vítimas de processos naturais, como doenças, sede, fome, desastres naturais, etc., deveriam ser largados à própria sorte, mas que humanos em situações similares deveriam ser socorridos. Então, esse é um exemplo de especismo que não envolve exploração. A gente vai falar disso em mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, outra distinção importante é entre especismo antropocêntrico e especismo não antropocêntrico. Porque existem também formas de especismo não antropocêntricas que hierarquizam o grau de consideração moral dado a diferentes animais não humanos. Por exemplo, geralmente animais como cães e gatos recebem mais consideração do que peixes, galinhas, porcos e vacas. E também é comum que animais considerados mais inteligentes recebam mais consideração do que os animais considerados pouco inteligentes.
que animais de grande porte recebam mais consideração do que animais muito pequenos, como insetos e crustáceos, por exemplo, que animais de espécies raras recebam mais consideração do que animais cujas populações são abundantes, e que animais de espécies nativas de cada local recebam maior consideração do que animais cujas espécies são classificadas como espécies invasoras. Né? Tem um monte aí de programas de matança de animais de espécies invasoras ao redor do mundo. Então, como deve estar claro agora, isso tudo viola o princípio da igual consideração. Só que falamos aí de formas de especismo não antropocêntricas, mas o antropocentrismo é, dentre todas as formas de especismo, a mais prevalente. Até mesmo os animais que são favorecidos por formas de especismo não antropocêntricas recebem tipicamente uma consideração muito menor do que recebem os humanos, sendo feitas a eles coisas que jamais seriam consideradas aceitáveis se fossem feitas a humanos. Além disso, muito mais indivíduos são mortos em nome do especismo antropocêntrico do que em nome de qualquer outra coisa. Por exemplo, só a quantidade de camarões que são mortos anualmente para consumo é 25 trilhões. Né? Isso é muitas vezes a população humana. Tá? Se a gente somar a quantidade de animais mortos para consumo, né? Camarões, peixes, mamíferos, aves, etc., por dia já são mortos uma quantidade quase igual ou talvez maior do que a população humana total. Né? Isso porque a gente não tem estatísticas muito precisas sobre a quantidade de animais mortos, né? A gente tem uma margem, né? Mas é uma quantidade gigantesca de mortes. Bom, para haver especismo, a vítima e o beneficiário precisam ser de espécies distintas? Olha que interessante isso aqui. O princípio da igual consideração ele explica a irrelevância moral do critério da espécie em geral, independentemente de serem feitas ou não hierarquias entre membros das várias espécies. Por exemplo, por vezes é dito que usar animais em experimentos é correto, desde que isso beneficie animais da mesma espécie. Para a gente ver o problema com esse argumento, considere que no passado vítimas humanas já foram utilizadas em experimentos que visavam beneficiar outros humanos. O fato de as vítimas e os beneficiários pertencerem à mesma espécie não torna justificáveis essas atitudes, porque elas violam igualmente o princípio da igual consideração, porque atribuem peso diferenciado ao bem dos indivíduos afetados. Outras formas de discriminação pouco percebidas. Outra implicação do princípio da igual consideração é que ele rejeita hierarquias de estatura moral não apenas baseadas em raça, gênero e espécie. Rejeita também hierarquias baseadas no tamanho, grau de capacidades cognitivas e no tipo de substrato que compõe o corpo do ser senciente, isto é, se ele é ou não orgânico. Por exemplo, atualmente, todo ser senciente é também um membro do reino animal, mas é possível que no futuro venham a existir seres sencientes não orgânicos, por exemplo, em meios digitais. Essa é uma possibilidade que a maioria dos especialistas em filosofia da mente reconhece, que pode ser que a senciência surja no futuro em materiais não orgânicos. De acordo com o princípio da igual consideração, o bem desses seres deveria receber o mesmo peso que o bem de seres sencientes orgânicos. Ou seja, de acordo com o princípio da igual consideração, todos os seres sencientes contam por igual. Ou seja, todos aqueles que são indivíduos, todos aqueles que são alguém e não algo, têm que contar por igual, independentemente de como é o corpo deles. Agora, o teste da imparcialidade. Outro método bastante utilizado para averiguar se uma atitude é ou não tendenciosa é verificar se ela passa ou não no teste da imparcialidade. E uma maneira de aplicar esse teste às nossas decisões que afetam os animais não humanos é perguntar se a gente consideraria a decisão em questão justa. Se não soubéssemos a espécie dos prejudicados e dos beneficiados por ela. 2. Se não soubéssemos a espécie a qual nós pertencemos. 3. Se as vítimas fossem humanas padecendo de danos de mesma magnitude. 4. Se os beneficiários fossem animais não humanos e os prejudicados fossem humanos. 5. Se tivéssemos que receber os prejuízos que ela causa para poder alcançar os benefícios obtidos por ela. 6. Se tivéssemos que receber os prejuízos que ela causa para que outros indivíduos pudessem alcançar os benefícios obtidos por ela. 7. Se tivéssemos que viver em sequência as vidas de cada um dos indivíduos afetados por ela, sejam os beneficiados, sejam os prejudicados. Qualquer uma dessas perguntas ajuda a gente a desenvolver
um raciocínio centrado na imparcialidade. Se a gente fizer várias delas, melhor ainda. Todas elas, muito melhor. Se a gente fizer isso, ajuda a gente a ver se a gente está sendo tendencioso ou não na consideração dos afetados por ela. E se a gente aplicar esse método, a gente vai ver que a vasta maioria das nossas decisões, de todas as pessoas, não passa nesse teste. A gente teria que mudar, especialmente quando os afetados são os animais não humanos. Bom, sob quaisquer uma dessas condições, parece que veríamos como altamente arbitrário dar uma consideração maior aos humanos. Se é assim, então o especismo não passa no teste da imparcialidade. Ele só é defendido porque os humanos sabem que não serão suas vítimas e sabem que colherão seus benefícios. Então, o especismo não pode ser justo. Esse teste também mostra que os animais não humanos são injustiçados, não apenas quando são explorados, mas também, por exemplo, em situações onde eles não recebem a ajuda de que precisam e na pouca importância dada à causa animal. Vamos ver algo sobre isso a seguir. Primeiro, sofrimento dos animais selvagens. Os animais que vivem na natureza são prejudicados em uma base diária por conta de fatores como fome, sede, doenças, desastres naturais, condições meteorológicas hostis, lesões físicas, conflitos, etc. Muitas vezes as práticas humanas agravam esse sofrimento, mas isso tudo já era assim muito antes do surgimento da espécie humana e continua assim por conta dos processos naturais. Além disso, taxas de mortalidade prematuras altíssimas decorrem da estratégia reprodutiva predominante, que consiste em ter milhares ou mesmo milhões de filhotes por ninhada. Não é ao longo de um ano, não é ao longo da vida de um animal, é em cada ninhada. Isso é comum em répteis, anfíbios, peixes, crustáceos, insetos. A vasta maioria dos animais que estão na natureza se reproduz dessa maneira. E em populações estáveis, a gente pode deduzir que, em média, apenas 2 filhotes de cada ninhada sobreviveu, porque se a população não aumentou ao longo do tempo, é sinal de que apenas um descendente por adulto está sobrevivendo. Então, todos aqueles milhares, milhões, nascem geralmente apenas para experimentar o sofrimento que é morrer de inanição, por exemplo. E, uma vez que esse tipo de situação ocorre independentemente de ação humana, já era assim desde muito antes do aparecimento da espécie humana, a visão padrão é de que devemos deixar a natureza seguir o seu curso e não ajudar esses animais, não tentar fazer nada para diminuir essa gigantesca quantidade de sofrimento e de morte. Entretanto, parece que, sob condições de imparcialidade, ou seja, se a gente não soubesse se a gente ia nascer como humano ou não humano, por exemplo, defenderíamos exatamente o oposto, isto é, defenderíamos que recursos deveriam ser destinados a prevenir, minimizar essa quantidade gigantesca de sofrimento e de morte. Agora, a importância da causa animal. Uma pergunta que é comumente feita aos defensores dos animais é: por que se preocupar com animais enquanto ainda existem humanos precisando de ajuda? Todo defensor dos animais já ouviu essa pergunta. E uma visão comum é a de que quem faz essa pergunta pensa normalmente assim, que mesmo que os animais não humanos estejam normalmente em uma situação muito pior, mesmo que a quantidade total de vítimas não humanas seja gigantescamente maior, e mesmo que haja uma quantidade muito maior de pessoas já investindo em ajudar humanos, que deveríamos ainda assim priorizar os humanos. Entretanto, jamais diríamos isso se não soubéssemos a espécie das vítimas em cada um dos casos. Ou seja, esse ponto de vista não passa no teste da imparcialidade. De um ponto de vista não tendencioso, que critérios usaríamos para saber quais causas priorizar? Priorizaríamos os problemas que têm mais vítimas, no qual as vítimas estão em pior situação e que são mais negligenciados. Ou seja, a causa animal cumpre todos esses requisitos imparciais de prioridade. As pessoas não dão a importância devida à causa animal, justamente porque elas violam o tempo inteiro o princípio da igual consideração e o teste da imparcialidade. Conclusão. Dado o que a gente viu, parece claro que o especismo viola o princípio da igual consideração e não passa no teste da imparcialidade. E essa parece ser a razão central pela qual o especismo é injusto, uma vez que tanto o princípio da igual consideração quanto o teste da imparcialidade são componentes essenciais da justiça. Bom, eu citei aí várias teorias, né? Citei também algumas estatísticas sobre a quantidade de animais mortos. E eu não botei no PowerPoint. Quem quiser acessar, vai estar nos textos aqui na descrição desse vídeo. Tá? Vocês podem acessar o texto completo dessa palestra também. É isso, pessoal. Muito obrigado. E como sugestão aí fica para todo mundo aplicar esses princípios em todas as suas decisões. Né? E só assim será possível
diminuir um pouco, pelo menos, as injustiças que existem no mundo, sendo aí as práticas especistas, talvez, muito provavelmente, é que torna o mundo pior de todas, né, que produz mais vítimas. É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.